sair da renda fixa e se aventurar um pouquinho na renda variável? Então, os fundos imobiliários são ideais para você. Neste vídeo eu vou falar tudo, o que são e como investir em fundos imobiliários. Eu vou te mostrar o passo a passo. Alguma vez na vida você já deve ter escutado que quem casa quer casa, ou que viver de aluguel é colocar o dinheiro no lixo e que você deve comprar o seu imóvel próprio. Pois é, os fundos imobiliários é uma maneira de você sair dessa situação e você ter investimento em imóveis sem necessariamente precisar comprar um único imóvel. Hoje em dia, em São Paulo, um dos imóveis mais baratos que a gente encontra está na casa dos R$200 mil. Para comprar este imóvel, você vai precisar dali uma entrada aproximadamente de R$40 mil, pagar impostos da compra deste imóvel, reformar o imóvel e colocar móveis para conseguir viver. Desta maneira, você terá um imóvel para viver e não conseguirá um imóvel para viver de renda. Se você quiser algum imóvel para viver de renda, terá que comprar um segundo imóvel. Já com os fundos imobiliários, você consegue ter vários imóveis para viver de renda. Os fundos imobiliários nos permitem investir em imóveis sem precisar comprar um único imóvel. Na verdade, nós iremos comprar diversos imóveis, mas a gente vai comprar uma parte bem pequenina desses imóveis. É isso o que os fundos imobiliários nos proporcionam. A gente pode ser donos de imóveis, diversos imóveis. Junto com outros investidores, a gente vai comprar uma pequena parte de vários imóveis. Então, várias pessoas se unem e investem em um fundo imobiliário. Este fundo vai pegar este dinheiro e comprar e alugar imóveis. E desta maneira, eles vão movimentando o nosso dinheiro e fazendo a gente lucrar com esses investimentos. Nós, investidores, recebemos parte desses lucros. O lucro dos aluguéis, o lucro das vendas dos imóveis, todos os meses em forma de dividendos. E sempre que as cotas valorizam, a gente também é beneficiado com isso, porque o nosso dinheiro valoriza junto. E quais são os principais fundos imobiliários? Temos fundos de tijolo focados em investir na compra, construção e aluguel de imóveis comerciais, como shoppings, faculdades e galpões logísticos. Com esses investimentos, nós recebemos uma renda mensal de aluguéis. Temos os fundos de papel, que investem em ativos financeiros, em títulos financeiros, como LCI e CRIs. LCI, letra de crédito imobiliário, CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Temos também fundos híbridos, que investem tanto em imóveis físicos quanto em ativos financeiros. E o melhor de tudo isso é que a gente não precisa de muito dinheiro para começar nesse tipo de investimento. Diferente de comprar um imóvel próprio, um único imóvel que seja somente nosso, quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente consegue investir com menos de R$50. E com esse dinheiro a gente já começa a receber renda passiva nos próximos meses. É claro, se a gente investir ali uma única cota de R$50, a gente vai receber pouquinho nos próximos meses. Vai receber R$1, 80 centavos, R$2. Mas o negócio é diferente de um imóvel próprio que a gente precisa ir lá e dar uma grande tacada no início. Esse não, a gente vai começando aos pouquinhos. E o imóvel próprio, a gente vai lá dar uma grande entrada e depois vai pagando as parcelas do financiamento. Com os fundos imobiliários, o que a gente pode fazer? Pegar parte daquelas parcelas que a gente iria pagar e colocando em cotas de fundos imobiliários. Assim a gente vai adquirindo diversas pequenas partes de vários imóveis. Gente, qual que é a vantagem em investir nos fundos imobiliários? A gente paga menos impostos, diferente de outros investimentos ou de um imóvel próprio. Os fundos imobiliários é isento de impostos. Acessível para qualquer pessoa, a gente consegue investir com pouco dinheiro. Diversificação, diferente da gente ir lá e comprar um único imóvel, nos fundos imobiliários o nosso dinheiro vai ser investido em vários imóveis. Dessa maneira, quando uma pessoa utiliza, o seu imóvel para receber aluguéis, se o imóvel fica sem alugar, a pessoa perde toda aquela renda daquele aluguel pelos meses que ficar sem alugar. Nos fundos imobiliários, não. Corre o risco de ficar sem alugar?
Corre, mas como nossos investimentos é dividido em vários imóveis, não serão todos os imóveis que ficarão sem alugar no mesmo tempo. Vai ser 1, 2 ou 3. E aí a gente vai perder dinheiro somente daquelas pequenas partes. E como escolher um bom fundo imobiliário para a gente conseguir investir? Porque, gente, tem fundo imobiliário de todos os tipos e tem alguns fundos que eles perdem dinheiro. Então, como é que a gente vai escolher um fundo que não vai fazer com que a gente perca dinheiro? Ao menos não muito dinheiro. Às vezes a gente perde um pouquinho dos rendimentos por mês, mas não vai perder muito dinheiro. Existem especialistas que fazem estudo nestes fundos. Quais os melhores fundos para investir no momento? E aí, como é que a gente faz para descobrir isso? Vai lá no Google e coloca relatório fundos imobiliários. E aí, as grandes investidoras já vão disponibilizar esse relatório para a gente. Olha, tem aqui relatório da Rico, tem relatório da Toro, que são todas corretoras de investimentos e que tem especialistas fazendo esse tipo de estudo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no relatório da Toro? Rendimentos mensais e diversificação em um só lugar. Acesse a carteira gratuita. É a carteira de fundos imobiliários que a Toro está indicando, que eles estão fazendo investimento nesses títulos. Aqui, ó, um relatório com 19 páginas sobre os melhores investimentos em fundos imobiliários. Eles colocam o desempenho, os proventos, a alocação. Você pode colocar também melhores fundos imobiliários 2025, que aí vai ter algumas matérias sobre este assunto. Aí a gente tem aqui, ó, Infomoney. Então eles falam aqui que eles pegaram as melhores recomendações das instituições financeiras e colocaram aqui no artigo. Então tem o fundo BTG Pactual, XP, TRX, KNCR11. A gente pode dar uma olhadinha no nome desses e comparar com o que a Toro está indicando. Então, daqueles fundos que no site da Infomoney fala, nós temos aqui o título KNCR11, que eles já entram aí com uma informação em comum. Como investir nesses títulos, gente? Será que precisa abrir conta em corretora? Se você for iniciante neste assunto, não precisa abrir conta em corretora. Esse relatório diversos bancos disponibilizam. Então você pode ir lá e solicitar relatório fundos imobiliários Banco Itaú, relatório fundos imobiliários Banco Santander, que esses bancos vão dar o relatório deles em quais fundos que eles estão investindo. E aí você consegue investir através desses bancos. Eu vou fazer o teste aqui como o Nubank. Então, gente, é só entrar no aplicativo da Nubank e colocar em caixinhas /investir. Não vai clicar na caixinhas, clica em investir e aí ele vai te mostrar a carteira de investimentos que eles têm disponíveis. E aí eles têm aqui, ó, fundos imobiliários. E o Nubank tem aqui disponível aquele fundo imobiliário que tinha indicação tanto na Toro quanto no site da Infomoney, que é o KNCR11. O valor mínimo da cota deste fundo imobiliário aqui no Nubank é de R$ 100,97. Então, com R$ 100 a gente já consegue investir em uma cota que tem boa perspectiva para este ano de 2025. Se você for investir pouquinho dinheiro este mês, o próximo mês, pode começar através do banco em que você tem conta mesmo. Faça desta maneira que eu fiz, melhores investimentos em fundos imobiliários agora em 2025. Veja algumas informações em comum de especialistas, né? Qual a indicação deles? E aí depois você vai lá no teu banco e veja se eles têm aqueles fundos disponíveis para você conseguir comprar uma cota. Dessa maneira você vai acompanhando a evolução desta cota ao longo dos meses. Gente, essas cotas elas são negociadas na Bolsa de Valores. Então você só consegue fazer a aquisição de segunda a sexta-feira em horário comercial. E depois, quando você quiser vender também, será através da bolsa, mas você faz através do banco em que você comprou a sua cota. Viu? Não é tão difícil assim, né? Basta você fazer algumas pesquisas, começar a se adaptar com esse tipo de investimento e logo você vai estar com uma carteira gigante. Fundos imobiliários são uma boa opção para quem quer partir para a renda variável e ainda está com medo de chegar lá nas ações. As ações são um pouquinho mais perigosas. O
Os fundos imobiliários são um pouco mais simples, com mais facilidade você consegue investir nele sem ter tanto risco de perda como tem lá nas ações. É óbvio que quem sabe investir nas ações também não corre tanto risco, mas o risco nos fundos imobiliários é ainda um pouquinho menor. Lembrando que fundos imobiliários é renda variável, então você não tem certeza de quanto vai receber investindo neles. Por isso você precisa sempre pesquisar os melhores investimentos, os melhores fundos, fazer pesquisas com especialistas no assunto. Não pode ir comprando qualquer um só porque tá muito baratinho. Ah, essa cota aqui tá R$10, eu vou investir nela mesmo. E começa a investir 1 mês, 2 meses, quando você vê, investiu um grande valor numa cota que você não sabe se tem uma boa perspectiva de valorização e de rendimentos. Ó, e se você tá querendo construir renda passiva do jeito certo, já me segue para receber mais dicas como essas. E compartilhe esse vídeo com quem precisa aprender sobre fundos imobiliários. Nos próximos vídeos aqui no canal eu vou trazer mais indicação de bons investimentos em fundos imobiliários agora em 2025. E vou fazer investimentos na prática, então não perca!